Fala galera, Kenko, mais um episódio do nosso encontro aqui nos estúdios em Sorocaba. Esse episódio de hoje vai ser um episódio diferente dos demais, porque hoje, esse episódio e o próximo, nós não entrevistaremos nenhum convidado. Tá? O objetivo desse nosso encontro, a pedido de muita gente que nos acompanha, que acompanha os temas, que tem acompanhado nossas entrevistas, as pessoas têm nos pedido que possamos apresentar para vocês um pouco mais técnico. Então, o objetivo hoje do nosso encontro vai ser gerar um conteúdo para vocês com material, com informações que nós aí estudamos, que nós aprendemos e coletamos ao longo dessas mais de 2 décadas de estudo sobre o fóton e o eletromagnetismo. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a fotonterapia e os íons, né? Então, a terapia fotônica, a terapia do infravermelho longo e a terapia iônica. Bom, para isso, nós vamos compartilhar com vocês um material sobre a foton terapia. Né? Ou seja, a terapia iônica. Essas duas terapias, essas duas tecnologias, elas se fundiram, elas se uniram. Né? E elas são aplicadas hoje de forma concomitante de várias maneiras para beneficiar e para a gente ter esses resultados benéficos. Então vamos entender um pouco. Primeiro vamos iniciar então falando sobre a terapia dos fótons. Foi a primeira que nós iniciamos estudos, foi a primeira que nós implementamos, foi a primeira que nós começamos a nos aprofundar. Muito bem, para isso vamos entender um pouco da parte conceitual. Né? O que é esse conceito chamado eletromagnético? Então, é possível emitir uma radiação eletromagnética a partir de qualquer material, desde que estimulado por fótons e elétrons. A intensidade, a frequência da onda emitida é determinada pelas características físico-químicas do material estimulado. Neste caso concreto, a ação fotoeletromagnética tem uma incidência especial ou determinado tropismo, que é um estímulo externo, na molécula de água. Então, esse é o conceito do fotoeletromagnetismo. Agora a gente vai esmiuçar isso para vocês, a gente vai detalhar isso para a gente entender os tipos de materiais, por que eles são utilizados, por que eles foram estudados pelos laboratórios japoneses e transformado em um material que foi patenteado, que foi registrado, que foi avaliado, que foi estudado e que foi publicado muitos resultados e benefícios para a nossa saúde e bem-estar. Muito bem, então para a gente esmiuçar, vamos entender primeiro um pouco melhor e mais profundo essa parte conceitual. Então, como ele especifica que o que nós vamos estudar está vinculado especificamente a parte molécula de água do nosso organismo, vamos entender então essa biologia celular. Né? Então, os seres vivos são entes pluricelulares, ou seja, nós somos trilhões e trilhões de células. Né? Então, o grande maestro Carlos Nogueira dizia, não está aqui o Carlos Nogueira, está aqui trilhões de Carlitos, né? Assim dizia ele, nosso mestre, ou seja, cada célula dessa, nesse aspecto fotoeletromagnético, ele é visto como um indivíduo, como um único indivíduo. O conjunto desse indivíduo vai formar o nosso organismo, o conjunto desses trilhões, né, de indivíduos. Então, os seres pluricelulares. E tem uma característica muito interessante que a célula, ela vive no meio aquoso, por isso que a gente usa muito para que a gente possa entender a expressão de um aquário. Imagina você um aquário
e ali dentro daquele ambiente da água, presa ali, fechada no aquário de vidro, você tem água e você tem ali os peixes vivendo ali dentro daquele aquário. Dentro do nosso corpo, o aquário é essa parte física, mas as nossas células, elas vivem nesse meio aquoso, que é o líquido extracelular que nós temos. Nós temos o líquido intracelular e o líquido extracelular. Então, a gente vai entender um pouco mais isso. Então, vamos agora para o entendimento da biologia celular. Da molécula de água. Vamos entender isso. A molécula de água é um solvente biológico universal, né? E ela tem uma característica muito interessante, aqui a gente consegue ver por essa imagem que nós temos na tela, né? Então, ou seja, todo mundo lá nas aulinhas que a gente estudou lá na nossa infância, na nossa juventude, uma molécula de oxigênio, duas de hidrogênio, formam uma molécula de água. Acontece o seguinte, essas moléculas de água, elas são atraídas, a molécula de oxigênio que é negativa, ela é atraída pela outra molécula de hidrogênio que é positiva. Então, ou seja, essa juntão de atração dos opostos, positivo e negativo, cria o que nós entendemos, conhecemos como ponte de hidrógeno. Essa ponte, ela é uma ponte de conexão, ela é uma atração e ela fica presa, ou seja, imagina o seguinte, aqui nessa ilustração, né, das moléculas de oxigênio da água, né, as duas de hidrogênio com a de oxigênio, elas se juntam formando um cacho, formando um racimo, formando um cluster, tá? Esse cluster nada mais imagina um cacho de uva, literalmente. O que é a ponte de hidrogênio? É o talo da uva. É o que prende uma uva a outra, não são as próprias uvas, é o talo que existe entre elas, que é essa pontezinha verde que a gente vê aqui, que é essa atração entre o positivo e o negativo. E o interessante, por que a gente tem que pensar sempre na água como algo extraordinário? Porque no elemento da química, da física, a água, ela primeiro, a gente encontra ela em o estado físico da água, no estado líquido, no estado sólido, quando ela está congelada, no estado gasoso, não é verdade? E a água é um princípio básico para a vida, né? Por quê? Vamos fazer só uma analogia aqui para ficar bem mais claro para nós. Quando a corrida espacial, a NASA, essas agências buscam vida em outros planetas, tá? Ele busca resquício do quê? Resquício de água. É isso que é buscado naqueles planetas. Então, veja só, é até interessante que nós temos um planeta chamado Terra, e que a tradução para nós, Terra, é algo sólido, mas que aquela linda música do Guilherme Arantes devia mudar o nome do nosso planeta, não para o planeta Terra, mas para o planeta Água, na verdade, pela quantidade predominante que a gente tem na superfície dela, que é a água, né? Então, a gente entendendo bem essa água, e aí faz uma analogia, a gente tem maior parte do planeta, do ambiente que a gente vive como água, certo? Como o nosso corpo. A maior concentração do nosso organismo é de 70%, em torno de 60%, 70% de um adulto. Quanto mais jovem a gente quanto mais bebê a gente quanto mais criança nós somos, mais água, mais líquido nós temos no nosso organismo. Olha só que interessante. E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essa quantidade de água. Bom, visto isso, vamos entender aqui nessa figura essa biologia celular. Tá vendo? Isso aqui é um corte de uma célula e a gente vai trabalhar aqui no que eles chamam nessa boquinha aqui, chamado canal proteico, tá? Então, o que é o canal proteico? É por onde passa para nós, tá? A nutrição, é onde a célula busca a nutrição dela, a alimentação dela. Tá? Falando uma linguagem bem simples. E vai jogar isso para dentro da célula, vai jogar isso para dentro das mitocôndrias, vai lá dentro fazer, dentro das usinas, a metabolização, transformação, enfim. Ou seja, é literalmente uma boca, o canal proteico é literalmente uma boca. Então imagina o seguinte, imagina que você vai comer um cacho de uva, né? Esse cacho de uva está lá enorme, todo fechadinho, né? E você tenta comer o cacho inteiro. Você não consegue porque você tem uma limitação da sua boca, limitação física de abertura. O canal proteico é igual. Então,
as moléculas de água, que é esse transmissor dos nutrientes, dos princípios ativos e tudo mais para dentro da célula também, se ela está num cluster muito grande, ele dificulta essa troca, né? Tanto a troca quanto a liberação da toxina. Eu comi, se tem alguma coisa que eu não vou, a semente, por exemplo, eu vou jogar lá fora. A célula faz a mesma coisa, ela metaboliza o que ela é necessário e ela elimina por um processo biológico as toxinas, né, os resíduos, e aí existe todo um processo fisiológico que vai expulsar isso do nosso organismo. Perfeito? Então, essa é uma forma mais básica, simples de nós explicarmos. Agora, indo para a nossa biologia, na sequência do próximo slide da biologia celular, os princípios das causas das formações desse cluster. Então, ou seja, o nosso estilo de vida, mostrando bem aqui o Homer Simpson, né? Um pouco dessa característica que todos nós temos, né? Quem não gosta de comer alguma coisa e dar aquela cochiladinha, é natural do organismo, né? Só que o sedentarismo do Homer Simpson aqui, mais uma má alimentação, uma alimentação desregulada, mais os químicos que estão por toda parte, esses são um triângulo, uma tríade perigosíssima dentro do nosso organismo. Por quê? Porque ela faz com que essas macromoléculas, esses clusters, né, esses caixos, eles sejam cada vez maiores, né, cada vez mais denso, cada vez mais pesados. Então, isso dificulta. Imagina lá no fluxo da água das células, imagina aquela boquinha, porque voltando um pouquinho no slide anterior, vamos voltar lá no slide anterior que a gente vai ver esse canal proteico, informação interessante, que essa boquinha aqui, ela consegue introduzir ao máximo 3 a 4 moléculas de água pelo seu tamanho de 40 Angstrom que tem a molécula de água, para você poder fazer essa absorção nutricional. Então, se elas são grandes, elas dificultam essa troca nutricional. Então, seguindo aqui na nossa apresentação, então a gente vai agora entender um pouco de como funciona a frequência infravermelha. Então, a gente entendeu que a parte da água, a parte da nossa molécula, a parte de como a água se comporta dentro do nosso corpo, formando, né, os caixos, os clusters. Agora vamos entender aonde que entra a frequência fotônica, aonde entra aquele princípio de estímulo fotônico. Então, graças a um cientista chamado Max Planck, que ele descobriu, né, ele apresentou para o mundo, né, a ciência, as evidências dos fótons, das frequências termográficas. Então, essas frequências termográficas já são muito utilizadas. Por exemplo, aqui tem dois exemplos bem clássicos aqui no nosso slide, que é um exame. Vocês podem ver que é um exame de uma mamografia, onde no detalhe aqui tem uma mama que está mais avermelhada, e uma outra mama que está mais esverdeada. Esse é um exame que hoje é muito utilizado, porque você consegue usar a termografia para medir uma lesão muscular. Até existem hoje câmeras de infravermelho que conseguem averiguar uma artéria que está entupida sem você ter que fazer uma lesão, um exame invasivo, que é um cateterismo, por exemplo. Né? O que é um cateterismo? Enfiar ali um catéter, não, uma sonda por dentro da artéria para ir lá e fazer um exame para descobrir se ela está obstruída ou não. Hoje já existem máquinas, né? Uma câmera assim como essa que eu estou olhando para vocês agora, que está me filmando, que tira uma foto e que filma e que consegue ter a precisão de mostrar para um técnico, para um médico, um cardiologista, que aquela artéria está com algum problema. É o caso dessa imagem aqui do seio, né? Então, ou seja, aqui mostra que eles estão em temperaturas e ambientes diferentes, e ali mostra algum tipo de anatomia desse seio que não está legal. Né? Então, existe alguma anomalia naquele órgão que precisa ser averiguado. Isso graças a esse inventor, né, a esse cientista, melhor dizendo, Max Planck, que descobriu e que mostra para a gente um pouco sobre a termografia. Aqui é um outro que mostra, por exemplo, um ratinho. Né? Então, isso hoje é muito utilizado também na indústria de construção civil.
câmeras que podem medir vazamentos. Por quê? Porque ele mede temperatura. Só que imagina isso de uma precisão assim super avançada, né? A nível de nanotecnologia. Muito bem. Indo para o nosso aqui para nossa sequência. Então, quando a gente observa toda essa descoberta do Max Planck, a gente vem aqui falar do espectro eletromagnético. Então, para a gente compreender um pouquinho mais desse espectro eletromagnético, nós temos hoje raios que são ondas, né? Essas ondas, elas quanto mais longa essa onda, mais branda ela é. Quanto mais curta essa onda, mais perceptível, mais forte ela é. Tá? Na percepção calor, por exemplo, até queimar. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então a gente tem, por exemplo, os raios. Esses raios, aqui na ponta, os raios gamas, são esses raios que são raios emitidos pelo Sol, principalmente, que chega à Terra e que existem capas e camadas que nos protegem. Né? Então você tem vários raios que, inclusive o ultravioleta, o próprio infravermelho, né? O raio-x, que é utilizado muito há décadas e décadas, que se utiliza o raio-x como quem nunca fez como diz aqui no interior de São Paulo, uma chapa de pulmão, uma chapa, vamos tirar uma chapa. O que é tirar uma chapa? É uma foto de raio-x de um órgão, aí eu consigo averiguar se eu tenho um osso quebrado, se eu tenho uma fratura, enfim, eu posso fazer um raio-x pulmonar, né? Então ele é muito utilizado. Porém, quando nós vamos fazer o raio-x, por essa onda ser uma onda bastante intensa, nós podemos nos expor a ela, certo? Porém, a pessoa que faz o exame, que fica o dia todo praticamente ali trabalhando, ele tem que ter uma proteção de chumbo para que o corpo dele não se exponha, porque a exposição excessiva a esse raio-x vai causar problemas e anomalias no nosso organismo. Por quê? Porque é uma onda muito forte, curta e muito forte. Aí a gente tem os visíveis, né? O ultravioleta, e a gente entra a luz visível, que entra aqui nessa parte central do nosso gráfico aqui, né, da nossa tabela. Então você tem aí desde o azul, começa lá no violeta, vai aclarando até o amarelo, depois vai indo para os mais quentes e chegando até o vermelho, roxo lá na outra ponta. Bom, depois dessa onda, vindo para o lado direito aqui de quem olha o slide, nós entramos no infravermelho, que também tem uma tabela longa. Tá? O que nos interessa, que nós vamos estudar, é uma muito específica. É uma onda que mostra aqui, ó, no círculo azul, uma onda de 4 a 14 micras. Ela é somente um espectro dentro da onda infravermelho longa, que é muito maior. Tá? Depois vem os micro-ondas, depois vem as ondas de rádio, vem as ondas de Wi-Fi, as ondas de telecomunicação, os UHFs, o VHF, as ondas de transmissão de celular. Todas elas são ondas longas que são utilizadas principalmente para telecomunicação. Bom, muito bem. Aí, partindo aqui do que nos interessa, entendemos essas frequências de onda e o que nós vamos estudar especificamente, que foi a base do estudo, que foi o que os cientistas japoneses criaram, foi a onda de 4 a 14 micros. Por quê? Vamos entender lá na frente por que é a onda de 4 a 14 micros. Grava aí esse tamanho de onda, tá? Bom, para chegar nessa frequência, eles começaram a estudar. Lembra lá atrás, quando nós falamos que todo material, se estimulado, ele pode gerar um conceito de ondas fotoeletromagnéticas? Então, cada elemento, né, isso, lei da física, estudo da física, vai te mostrar principalmente a profundidade da física quântica, mas a gente vai entender que cada elemento tem uma função e a gente vai entender. Os cientistas japoneses, depois de mais de meio século, 50 anos de estudo, gente, foi necessária para chegar a isso que nós estamos aqui estudando hoje, que é um material chamado tecnologia fóton. O que é a tecnologia fóton? Ela é
um material desenvolvido por cientistas japoneses, que é uma liga coloidal, que é a fusão, que é a junção de elementos e metais. O elemento número 1 é a platina, o elemento número 2 é o titânio, o elemento número 3 é o alumínio, o elemento número 4 é a prata, o elemento número 5 é o ouro, e depois nós temos um elemento que aí não é um elemento metálico, né? Não é um metal, mas é um mineral chamado SGE, que nós chamamos aqui de íons negativos, tá? Que gera a junção da frequência infravermelha longa mais a frequência iônica. Esse material somado, esse material passa por um processo industrial, ele vai a um laboratório, ele é fundido a mais de 1400 graus, tá? Não é Gauss de magnetismo, que a gente vai estudar daqui a pouco, que a gente está muito habituado. É de temperatura, mais de 1400 graus de temperatura. Eles se fundem e eles se transformam em um outro material coloidal chamado e batizado como Platinum Photon 50. Por que o número 50? É em homenagem aos 50 anos de estudos universitários, laboratoriais que se deu até se chegar na década de 90 a essa patente, a essa junção, a essa fórmula que foi durante muitos anos, 50 anos, foi ali e coloca uma dose, coloca outra, coloca num grau, coloca no outro grau, sobe a temperatura dessa temperatura e ela não dava liga, até que ao final se chegou a essa liga. Muito bem, agora vamos entender, agora na nossa próxima lâmina, como como se desenvolve cada um e cada elemento desse, qual é o papel de cada elemento. Então vamos começar pelo elemento 1. Aqui não importa a ordem, é mais para a gente seguir a ordem da platina, titânio e alumínio, tá? Os 3 primeiros. Então, até porque essa foi a primeira geração. Quando se juntou a primeira geração da terapia fóton, da patente fóton, foi a primeira geração dos 3 metais nobres. Vamos lá. Quando se juntou a platina. Por quê? Porque a platina tem a extraordinária resistência à corrosão. É utilizado em próteses de implante cirúrgico e é considerado o metal mais caro e precioso. Então, a platina, gente, é aquilo que a gente usa em implantes. Por quê? Porque ele é altamente puro, o seu teor. Então, o nosso organismo ele é o metal que menos rejeição tem para o nosso organismo, para a nossa fisiologia, né? Ou seja, então, próteses. Eu tenho um parafuso no meu joelho porque sofri um acidente. Quase que certeza que esse parafuso é feito de titânio, por essas características aqui do metal titânio. Por isso que ele é um material, inclusive, mais caro que o próprio grama do ouro quando na cotação, porque é um metal muito nobre. Então, platina, vamos para o titânio, né? Então, aqui na tabela periódica, ele tem o número 22. O titânio, o que o titânio é? Ele é um material altamente leve, com alta resistência, não é oxidável, portanto, não enferruja e possui uma alta condutividade elétrica. O titânio, quando nós queremos resistência. Então, ele é leve, quando nós buscamos isso. Um exemplo clássico, quando você vê aquelas próteses de atletas em Paralimpíada, que são próteses de perna, que eles correm assim, muito mais que nós que não temos nenhum tipo de amputação, com próteses, aquelas próteses geralmente são produzidas de material à base de titânio e alguns outros elementos, né? O alumínio, então ele é um excelente, presta atenção, excelente condutor de calor, tem resistência também à corrosão, baixa densidade, tá? E é um condutor de corrente elétrica. Vocês vão entender por que lá na frente, quando junta tudo isso, o que acontece com esses 3 metais nobres. Vamos lá. Então isso aqui foi inventado e juntado, ou foi estudado e foi
por um professor chamado Yuri Niwa, na década de 80, um mestre, um professor da universidade no Japão que reuniu esses metais. Vamos lá agora para a nossa próxima sequência aí, que nós vamos falar então dessa nova tecnologia. O que é a nova tecnologia? Foi quando eles passaram a adicionar aquela primeira receita dos 3 metais, esses novos metais. O primeiro metal que eles adicionaram foi a prata coloidal. Né? A prata coloidal, ela tem uma elevada condutividade elétrica, então ela ajuda e potencializa a condutividade de eletricidade, vocês vão entender o efeito lá na frente, quando juntado isso. Mais a condutividade que eu já tinha e que eu já tenho na prata coloidal. Melhor dizendo, desculpa, no alumínio. Então eu tenho o alumínio como primeira condutividade elétrica e agora eu já junto e potencializo isso com a prata coloidal, certo? Ela tem também uma grande condutividade térmica, ou seja, ajuda a condução térmica também. Atividade catalítica, ou seja, catalisadora de energia, retensora de energia, potente ação antimicrobiana frente a bactérias, vírus, fungos e protozoários. Por isso, gente, o sim, se você tem um exemplo muito clássico, se você tem um purificador de água na sua casa, desses de estação, que é por passagem de água, 99% dos purificadores de água no mundo hoje utilizam prata coloidal para matar bactérias, fungos, vírus e protozoários no processo de filtragem de água. Olha que coisa incrível. Bom, aí nós temos também o ouro coloidal, né? Ou seja, eu peguei um outro metal, o ouro, que aí na tabela periódica número 79, ele entra essa nanopartícula de ouro puro, a 99% de pureza, tem potente função antitrombótica e um efeito estabilizante e harmonizante sobre todo o nível do corpo e da mente. E o ouro, gente, é utilizado, a gente vê isso há milênios pela humanidade. A gente vê isso em escavação de múmias, arqueologia egípcia, né? Se vê o ouro hoje, partículas de ouro utilizada como efeito antitrombótico, tanto que a junção de fóton platino, fóton íon, ele tem uma patente mundial. Existe o estudo, para quem quiser, depois eu vou mostrar aqui para vocês a base desses estudos, porque tudo que eu estou falando para vocês, gente, as pessoas me perguntam, Kátia, aonde que a gente tem isso? A gente tem esse material publicado, eu preciso de material promocional, eu preciso de material promocional, não, eu preciso de material base científica, está aqui, ó, estudos, né, que foram publicados em inúmeras revistas que eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais de detalhe. Mas o mais interessante do ouro aqui é que ele foi e tem uma patente, tem um estudo bem robusto, publicado no PubMed, onde o efeito da platina foto, da junção desses metais com o ouro, tem um efeito antitrombótico. Eu estive agora há 2 ou 3 meses, 3 meses que eu estive passando uma temporada no Japão e encontrei com o nosso presidente mundial e o senhor Matsumoto, que é o nosso presidente, destacou muito o trabalho que eles estão fazendo em cima do efeito antitrombótico dos fóton íons no Japão, né? Por quê? Porque tamanha é a importância e tamanhas são as enfermidades que a gente tem vinculadas aos problemas de circulação sanguínea. Então, é aqui do ouro que deu essa patente. E aí vem a exclusividade desta terapia, dessa tecnologia aplicada nos fótons íons, que é um material mineral vulcânico batizado como SGE, que vem da sigla, tá? Em inglês de Super Growth Energy Stone, ou seja, é uma pedra vulcânica que tem uma superpotência em energia. Que superpotência e energia é essa? Ela é um mineral vulcânico muito encontrado, ou basicamente encontrado no Japão e na Coreia,
tá? Nessas ilhas do Japão e da Coreia, onde você tem uma atividade vulcânica muito grande, então eles extraem essas pedras, transformam isso no material industrial e acoplam isso a esses 5 minerais que nós estamos estudando: platina, titânio, alumínio, prata e ouro, e aí a gente junta o SGE, que é uma patente à parte, é uma patente exclusiva, e aí se junta ela a essa segunda patente, que é a patente do ouro, prata, ouro, prata, platina, titânio e alumínio, os 5 elementos dos metais nobres, mais essa patente. O que faz o SGE? Então, ele é capaz de gerar íons negativos, tá certo? Que são conhecidos no meio científico como vitaminas do ar, né? Que são produzidos por essa onda SGE e ajudam a manter as nossas funções vitais, porque proporciona ao nosso corpo uma maior e melhor saturação, uma maior e melhor absorção da oxigenação através da saturação do sangue. Então, ou seja, da onde nós tiramos essas conclusões? Da onde nós tiramos para falar da fototerapia? Tudo isso que nós estamos apresentando para vocês vem, por exemplo, de um material como esse, tá? Esse é um material que é um ensaio duplo cego da Fóton, que é a fibra investigação, no efeito do lactato do desportista, né? Inclusive, essa aqui eu recebi original da mão do Dr. Carlos Nogueira, tem aqui o autógrafo dele para nós. E aqui tem um resumo mostrando todo o que eu quero apresentar para vocês, toda uma bibliografia, né, científica de publicações técnicas aqui, que mostra, por exemplo, vou só citar algumas referências aqui para vocês entenderem de onde é que nós trazemos isso, né? Então, você tem como referência bibliográfica aqui, universidades, Centro Esportivo de Medicina. Esse aqui acredito que na Inglaterra, no ano de 1993. Nós temos também o Jornal de Medicina Esportiva, onde foi apresentado um estudo sobre sangue lactato, o ácido lático. Enfim, existem uma enorme biografia, desde os centros japoneses, espanhóis, Inglaterra, toda a Europa, dessas referências bibliográficas, tá? Esse aqui é um dos estudos, tá? Temos, por exemplo, outros estudos, né? Esse aqui está em 3, eu estou com 2 delas que foi preparada pelo Dr. Carlos, né? O número 1, o número 2, o número 3 deve estar aqui junto de algum mais esse nosso material, onde ele apresenta todas as ações aqui e aplicações do fóton, também com toda a bibliografia, né? Aqui tem Isobe, Komuro, Nogueira, Vangui, Niwa, que eu acabei de citar, Nishigaki, Hirata, Nishizuka, até o Centro Experimental de Medicina para o Sono. Então, todas essas referências bibliográficas nós vamos buscar. Então, quando a gente traz isso para vocês como um conceito de tecnologia terapêutica, nós estamos trazendo elas embasada em muito estudo clínico e muito material de publicações, né? Nós temos um outro aqui, o Princípios Básicos da Fisiologia, da Bibliografia também. Isso aqui também está autografado pelo Dr. Carlos. Essa é bem interessante porque ela explica nos detalhes para nós aqui, ó. Pessoal, vocês vão poder ver aqui ao lado da câmera aqui também. Nessa câmera frontal a gente consegue ter uma... puxando aqui um pouquinho, a gente consegue ter uma visão bem legal, onde o Dr. Carlos faz em gráficos mostrando comparativo duplo cego, ou seja, material com e sem fóton, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Além do que, nós temos também publicações nacionais, né? Como um dos livros aqui na página, vou ver se eu me recordo, era 70 e alguma coisa, ainda estou bom ainda, aqui ó, 75, onde começa, isso aqui foi muito, ainda me lembro, 75. Esse livro, a edição é bastante antiga, esse modelo, né, dessa edição. Doutor falecido,
Dr. Matheus de Souza, um homem que se dedicou muito à magnetoterapia, à eletromagnetoterapia, que nós vamos falar na próxima aula. Mas no seu livro, na sua primeira edição, ele diz assim, ó, vou ler só o título para vocês. Outra grande novidade, a platina fóton. Do Japão, outra grande novidade vem surgindo com o estudo e desenvolvimento do que comercialmente está sendo chamado de platina fóton. Os fundamentos são semelhantes aos princípios da magnetoterapia. Vamos tentar descrevê-los. E aí ele descreve, né, o que é da página 75 até a página... ele dedica aí da 4 até a página 85, 10 páginas do seu livro ele dedica a explicar. Quando ele diz isso, ele está falando isso, aqui ó, a edição do autor 1998. Então nós estamos falando quando ele começa a falar no final da década de 90, 97, 98, e aí ele já publica como uma grande novidade que vinha surgindo aí no final da década de 90. O nosso querido... eu tive o prazer de ter aula com o doutor e professor Matheus de Souza, conhecê-lo pessoalmente, sua esposa. Infelizmente, nós perdemos num acidente de automóvel. Ele vivia em Santos, no litoral paulista, mas uma grande mente, uma pessoa que hoje, quem conhece de magnetoterapia, quem estudou magnetoterapia, tem ele como um grande mestre, uma grande referência. Então, ou seja, são terapias que vêm de um mesmo princípio, mas aqui mostra que foi desenvolvido e patenteado e direcionado pelos laboratórios japoneses. Então, uma vez conhecendo esse conceito, a gente vai entender aqui, ó, aqui já essa imagem da dinâmica da molécula celular. Aí a gente vai se aprofundar um pouquinho para vocês entenderem. Nessa dinâmica aqui da dinâmica da molécula celular, vocês vão entender o porquê daquela onda de 4 a 14 micras. Tá vendo aqui na molécula de água, onde eu tenho em cima o O e as duas perninhas aqui, o hidrogênio, né? Então ele forma ali um desenho aqui. Se você pudesse medir essa molécula de hidrogênio com essas duas moléculas de oxigênio, ela formaria um tamanho de 4 a 14 micras, que é a bolsa da onda. Imagine uma onda e essa bolsa. Então, essa onda, ela passa uma vez, ela passa uma segunda vez, e ela vai passando isso em uma velocidade altíssima, tá? Que a gente consegue imaginar, e só aparelhos específicos conseguem medir isso. O que ela faz? Ela primeiro faz com que esta molécula entre em um processo vibracional. Por quê? Porque é como se ela estivesse numa gangorra. Passa uma onda e dá uma gangorra, passa uma onda e dá uma gangorra, certo? Até o momento que isso é tão veloz e tão alto, e ela continua. E vamos lá. E quem está gerando essa onda? Essa frequência, porque é condutora de uma energia. Essa onda, ela conduz uma energia de 0,004. Vocês estão entendendo por que eu preciso do alumínio e por que eu preciso da prata coloidal? Porque elas são condutoras de energia elétrica. Perceberam? Anticorrosivas, elas não enferrujam, elas não têm elementos, elas não oxidam, então elas não têm elementos que interferem, e que aí elas continuam gerando essa energia e continuam gerando essa onda. Quando elas geram essa onda, ok? As células passam a vibrar e depois elas passam a rotar, a girar. Quando elas giram, elas vão girando. É como se você pegasse, vamos de novo naquele primeiro exemplo que eu dei. Imagina lá a uva, o cacho de uva, você pega com o dedo, você pega uma uva e você gira. Se você girar essa uva e continuar girando, você não vai conseguir romper o talinho da uva. Exatamente é o que acontece com o efeito fotônico no nosso organismo, na célula extracelular. Ela faz a célula girar e ela rompe. Lembra daquelas pontes de hidrogênio, que é a junção entre o positivo e o negativo? Elas começam a girar e aí elas se desprendem. Quando elas se desprendem, gente, elas se transformam em caixinhos menores. E aí lembra da boquinha da célula que consegue se nutrir com 3 a 4 moléculas de água? A célula, então ela vai, e como os caixinhos estão pequenininhos, ela consegue fazer o que a gente chama de troca nutricional, osmose celular.
né? Então, ou seja, para que aconteça esse processo, não é tão simples quanto o meu dedo pegar e girar a uva e despencar, eu precisava fazer isso de uma forma que fosse segura pelo nosso organismo. Foi isso que os laboratórios japoneses conseguiram, nenhum outro lugar do mundo conseguiu, somente os laboratórios japoneses, porque eles chegaram a essa conta que tem aqui embaixo, ó. Frequência versus energia versus comprimento de onda, que isso aqui é uma fórmula de física quântica, e aí gerou 0,095 eletrovolts de rotação para 0,2 eletrovolts de vibração para romper isso sem que causasse nenhum tipo de anomalia biológica no nosso organismo. Isso é o mais importante. Ou seja, Takashi, a gente aplica esse efeito fotônico sem uma causa-efeito colateral no nosso organismo. Essa foi o que gerou a patente. E eles tiveram que estudar meio século, gente, para conseguir se fazer isso sem que esse tipo de efeito fotoeletromagnético tivesse algum tipo de efeito colateral no nosso organismo, tá? Então, tá tudo aqui, ó. Esses livros aqui, principalmente esse material aqui, ó, publicado na Europa, mostra aqui, ó. Aqui tem exatamente o mesmo desenho, tá vendo? Ó, rotação, translação, como ele começa a vibrar, para que lado que ele gira. Tudo isso aqui foram compilados 50 anos de estudo para a gente ter hoje a segurança de estar aqui falando para vocês que esse produto e que essa tecnologia não tem efeitos colaterais diretos e sim relativos, especificamente aplicados de forma que tem que se ter cuidados e acompanhados por profissionais da área da saúde, em alguns casos, de aplicação a nível clínico desse tipo de tecnologia, ok? Então vamos lá. Seguindo ainda, o que vai acontecer? Este efeito vibracional rotacional, lembra aqui, ó, aqui nesse desenho vai dizer bem claro, aqui ele está rompendo, ó, o cluster, ele está rompendo os cachinhos e as uvinhas estão caindo lá e elas estão sendo comidas, absorvidas pelas células, tá? Seriam as moléculas de água conduzindo nutrição e tudo mais. E aí ele vai ter um efeito fisiológico no nosso corpo agora no nosso próximo slide, que a fototerapia promove, né? Então, ou seja, nós vamos ter agora um objetivo aplicado no nosso organismo, que é o objetivo que a fototerapia cumpre. Essa tecnologia, ela cumpre 2 requisitos básicos na manutenção e prevenção da nossa saúde. Uma é a desintoxicação e a outra é a mobilidade e a melhora no sistema de circulação. Aqui a gente apresenta aqui nessa figura, você está vendo aí o sangue, né? As veinhas vermelhas, arterial, melhor dizendo, as veinhas azuis, que são as veias do sistema venoso, e as artérias, que são as vermelhinhas, que são o sistema arterial. Além do sistema sanguíneo, do venoso e do arterial, que é subdividido em 2, eu ainda tenho a circulação linfática da água existente no meu corpo, sem contar na circulação energética, da eletricidade que meu corpo conduz. Então, ou seja, eu consigo, com a fototerapia, mover, eu consigo melhorar, eu consigo equilibrar, eu consigo harmonizar esses sistemas circulatórios. O sistema circulatório sanguíneo, venoso e arterial, o sistema circulatório linfático, que é a água do nosso corpo, e o sistema circulatório elétrico, energético, que é muito utilizado dentro do conceito da medicina, das medicinas orientais. Tanto a indiana com o prana, como a chinesa com o qi, como a japonesa com o qi, tá? Mas é a mobilidade dessa eletricidade existente dentro do nosso organismo, ok? E aí, para a gente ir finalizando e contextualizando para vocês os benefícios fisiológicos e efeitos primários que ocorrem com a utilização da energia e da tecnologia fóton, tá? Todas essas comprovadas por esses estudos que estão aqui na minha mão, tá? Eu tive o prazer de estar dentro da biblioteca, tirar fotos com o Dr. Carlos, ainda em vida. Nós fomos na sua biblioteca, no lugar de estudo, onde ele tinha, gente, mais de 30 anos
catalogado em revistas que eram mensais de acupuntura bioenergética, desde o mestre Van Gui, ele, e inclusive vários desses capítulos dessas revistas estavam, por isso que tem volume 1, volume 2, volume 3, esse aqui é o volume 3, que fazia parte dessas revistas científicas, né? Então, depois da morte dele, a gente se afastou um pouco, não sabemos como está esse material, mas a gente chegou a fazer a nossa turma de alunos brasileiros, discípulos dele, de fazer uma frente para poder digitalizar, porque isso estava tudo em material apostilado, para que vocês tenham uma ideia. Mas maravilhoso, maravilhoso o conteúdo, isso em Mansanal, numa região lá em Valladolid, onde vivia o Dr. Carlos. Nós tivemos lá condições de ir e ver os primeiros estudos. Eu tenho fotos com os primeiros estudos e primeiras publicações do Fóton Platino. Então, a partir disso, o Dr. Carlos trouxe para nós, né, esse efeito fisiológico primário. Vamos lá para o nosso esquema aqui de entendimento e de benefício. Então, aumenta a concentração de cálcio na membrana e no citoplasma celular. Diminui a peroxidação dos ácidos graxos, melhorando, portanto, a circulação sanguínea, ou seja, todos os ácidos graxos, toda a toxicidade que possa estar tanto nas paredes da artéria, ele ajuda a diminuir essa peroxidação. Colocado topicamente, tem um efeito anti-inflamatório, ou como a nossa especialista também em foto, a Joselisa Tinoda diz, não é que ele é anti-inflamatório, mas ele acelera esse processo inflamatório, que é uma autodefesa do nosso organismo, né? Esse processo inflamatório tem um efeito termorregulador que permite recuperar a temperatura mais rapidamente. Então, ou seja, essa frequência infravermelha não é para dar calor para o teu corpo, tampouco para dar frio para o teu corpo, é para ela equilibrar e fazer a homeostase, inclusive, com a questão da termorregulação da temperatura ideal do nosso funcionamento dos nossos órgãos no nosso corpo. Melhora a difusão da substância através da membrana celular. Isso aqui nada mais é do que aquela boquinha que a gente falou lá atrás. A facilidade que a célula vai ter de comer os cachinhos de uva em menores grânulos, em menores caixinhos. Então essa troca nutricional, essa absorção aí através da membrana celular. Reduz a acidez do meio intersticial, né, e sanguíneo. Né? Então, ou seja, do interstício, nós temos aí a melhora e por isso traz todo um estudo na área aqui, nesse material aqui mostra, especificamente foi um material feito pelo Dr. José Antônio Vilegas Garcia, a doutora Maria Tereza Martinez Rocamora e o Dr. Manuel Canteiras Jordana. O Dr. José Antônio Garcia, eu conheci, tive aula com ele na Espanha, era um dos professores do Centro de Formação do CEMETEC, Dr. Carlos Nogueira, e eles fizeram um estudo muito importante sobre a redução do lactato, né, das dores, por isso que o infravermelho longo aplicado dessa maneira tem um efeito a nível de dor tão grande, tão intenso, tão rápido, por essa velocidade de diminuição da acidez do lactato, dos ácidos. Aí, para mostrar para vocês aqui na sequência, quero mostrar alguns estudos de efeito bactericida que foi realizado pela Associação Americana de Tecnologias em Fibras e Tingimentos, diminuindo aí os estafilococos aureus resistentes à meticilina. No próximo estudo, nós temos também a aplicação reduzindo na Klebsiella pneumoniae, ou seja, em taxa de redução dessas bactérias em 99,99. Temos também da E. coli, né, Staphylococcus aureus, todo mostrando não só o efeito bactericida, mas o efeito bacteriostático, mas o efeito bactericida. Gente, o que é o efeito bacteriostático? Um local onde as bactérias se proliferam, tá? E depois, nesse mesmo local, além de ter esse efeito bacteriostático, que é não deixar que essas bactérias se proliferem, a gente trabalha reduzindo a quantidade de bactérias existentes naquele ambiente. Isso foi extraordinário. Aqui a gente vai mostrar nos próximos estudos, inclusive para a produção de embalagens para alimento. O Japão é um país que tradicionalmente come muito alimento in natura, né? Legumes, verduras, peixe, né? Carnes, tudo in natura. Então eles utilizam essa tecnologia, por quê?
por esse efeito bactericida e bacteriostático. Isso também se transporta quando utilizado diretamente no nosso organismo, né? Então aqui temos outros estudos. Aqui, esse já estudo especificamente falando aqui, olha, de março de 91, no efeito da inflamação, na Sociedade Japonesa de Inflamação, ou seja, uma sociedade médica empenhada a estudar os processos inflamatórios. Aqui a gente vai apresentar o nível de aminoácidos do nosso sangue. Também temos uma tabela de medição de aminoácidos aqui no nosso sangue. E aqui tem o que está na minha mão aqui, para a gente finalizar, esses valores dos mesmos estudos que nós trouxemos aqui do original, aqui para vocês na tela, que são a redução feita aí por Dr. José Antônio Viegas. Esse é o mesmo estudo, só que mais detalhado. Aí tem aqui do ácido lático e do ácido pirúvico. Essa é uma imagem que eu gosto muito, que a gente vai finalizar a nossa apresentação de hoje, que é o estudo sobre a circulação do sangue na viscosidade do sangue. Então fica claro nessa imagem aqui, gente, essas partículas vermelhinhas que tem aqui, ó, na parte superior, que está sinalizado com vermelho, tá? Numa pessoa com arteriosclerose, ou seja, pessoas que têm um risco grande de ter um infarto de miocárdio, porque tem uma taxa de gordura alta no sangue, quando aplicado o fóton, tá? Diminui muito essa taxa de gordura no sangue. Com uma grande vantagem, gente, melhora o fluxo sanguíneo por reduzir isso sem aumentar o batimento cardíaco. Esses estudos aqui provam e mostram isso por eletrocardiograma, que aumenta o Doppler, o fluxo sanguíneo, e não aumenta uma taquicardia, não aumenta um estresse cardíaco. Isso é extraordinário como um recurso em muitos casos coronários, cardíacos, enfim. Então, eu vou finalizar com vocês esse nosso encontro dizendo o seguinte: gente, tudo isso que eu apresentei para vocês é só uma ponta do iceberg. Existem muito a que se estudar, existem muito ao que a gente aprender. Então, hoje, graças à tecnologia, graças aos novos cientistas, graças aos novos pesquisadores, graças aos novos professores e médicos, a gente tem todos os dias publicações novas, áreas novas, utilizando o infravermelho longo como um grande recurso para melhorar nossa saúde e qualidade de vida. Então, eu quero que esse conteúdo de hoje sirva para vocês como um estímulo para vocês buscarem mais conhecimento, para vocês compartilharem esse conhecimento, para vocês promoverem esse conhecimento, para a gente divulgar cada vez mais esse tipo de tecnologia de terapias que a gente busca alternativas para melhorar nossa qualidade de vida. Esse é o meu objetivo com vocês, tá bom? Então, hoje foi, como eu disse, um episódio diferente, não é uma entrevista, mas direto dos nossos estúdios aqui, nós criamos esse conteúdo para poder trazer mais conhecimento para todos vocês. Muito obrigado, fico aqui com o nosso Darumar, com o nosso companheiro, com o nosso pessoal do estúdio aqui, e agradecendo mais uma vez a atenção, a audiência de vocês, e sempre atentos aqui às perguntas, dúvidas que vocês possam deixar aqui no chat para a gente, e a nossa equipe aqui do Kencast vai respondendo à medida que a gente tenha possibilidade. Um forte abraço e vamos até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Compartilha. Se vocês gostaram, deixa aí um like. Se não gostou também, deixa aí a sua opinião. E, por favor, compartilhem aqui e se inscrevam, quem não está inscrito, acionem um sininho aqui embaixo para vocês poderem receberem sempre quando nós subimos um novo vídeo, e compartilhe se vocês gostaram desse conteúdo. Fiquem com Deus, um grande abraço.